Vamos lá, fazendo um tradezinho aqui que eu achei interessante, vou explicar o racional. Bom, eu acredito em dia lateral. E aí, a gente está tendo essa perna de alta que foi forte. Lembrando que em lateralidades existe um negócio chamado vácuo. Você nunca sabe se foi um vácuo ou não, uma perna forte. Você só vai saber depois que passou, mas tem algumas coisas que podem te levar a crer que aquilo é um vácuo. Bom, a primeira coisa que eu estou olhando aqui é o diário. Então, qual que é o racional aqui? Ontem foi um doji. Doji costuma trazer mercados laterais e após um doji costuma ter outro doji. E é menos comum que hajam gaps. Há vários dojis que tem gap acima ou abaixo, mas é mais comum que os dojis venham acompanhados de coisas assim, ó. São falhas de rompimento acima. Então eu estou apostando o quê? O dia de ontem teve 2.700 pontos de amplitude e o de hoje acabou de atingir 2.700. Ontem teve 2.675, mas por volta de 2.700 e hoje acabou de atingir. Eu não vou operar somente baseado nisso, claro, mas é um bom indicativo de que o tamanho médio foi atingido. Se eu colocar aqui nos 60 minutos, realmente tem um pouquinho mais de espaço para cima, né? Caso o mercado queira preencher esse gap aqui, que foi do dia 10, se eu não me engano. E ele tem também mais espaço aqui para essa linha de canal. Então até que tem um magnetozinho acima, mas foi uma perna muito forte e um pouco climática. Nota que as pernas 5 e 6 foram duas, foi a maior sequência, foi a sequência mais forte de barras e ela ocorre já depois de um número grande de barras, ó. Então vai somando quanta coisa. Depois de 23 barras de alta, e essas 23 barras de alta vindo depois de uma forte queda, né, depois de uma forte perna de baixa, dá para contar 3 pernas aqui. Então, coisas que me levam a crer que essa hipótese de que feche para dentro dessa linha azul, que foi a máxima de ontem, parecem interessante. Então, esse era o conceito. Eu estou desde manhãzinho, hoje o acompanhamento ao vivo com os meus alunos, a gente estava falando justamente disso, né? Quando o mercado ainda estava por aqui, eu já estava falando para eles que eu queria esperar mais ou menos essa região, quando desse uns 2.700 pontos para vender. Eu não iria vender cegamente, eu precisava de uma entrada. E aí eu escolhi esperar uma boa barra de baixa, uma barra de tendência, e vendi abaixo dela. Bom, a gente viu lá 2.600 pontos o range de ontem e tem ficado por volta disso. Então eu vou fazer o quê? Vou esperar esticar a corda e tentar apostar contra. É o que me parece o melhor para ser feito, por enquanto. Tem 900 pontos, então eu preciso que saia, digamos que essa aqui seja a mínima. Se ele vier tipo para cá só, 2.400 pontos, mais ou menos aqui, é que eu pensaria em venda. Algo por aí. Bom, e a aposta é para um swing, não é para um scalp. O mercado já está 300 pontos a favor, foi um pouquinho contra, né? Mas dando sinais de enfraquecimento daquela perna de alta, pelo menos isso, dando sinais de barras consecutivas de baixa, quem sabe forma agora um microcanal, que vai ser parte de um rompimento, ou spike, onde eu entrei, e um canal estreito. Esse seria o melhor dos mundos. E bastante espaço para andar. Eu vou deixar por enquanto sem nenhum tipo de alvo, porque eu acho que tem condições de andar bastante. Então, aqui eu acho que é o mínimo que eu espero aqui, que é 1.000 pontos, né, logo depois que penetrar, uns 1.000 e pouquinhos, 1.100 pontos, para dar um trade 2 para 1. Aqui a máxima de hoje até então, que tem um gap aberto, muito provavelmente vai ser preenchido, se a minha hipótese estiver correta. Se eu estiver errado, eu vou ser estopado, porque o mercado vai dar uma subida rápida e vai seguir subindo. Aí, nesse caso, a minha hipótese de dia lateral vai estar errada e tudo bem. Eu perco uma unidade de risco aqui, né? R,
E aí outro dia eu tento recuperar R, ou 2R, ou 3R. Mas eu estava falando que eu queria deixar marcado aqui a abertura de hoje. Vou deixar aqui em laranja. Como um referencial. Talvez seja um trade demorado. Vamos deixar ele correr aí. Bom, um doji, segundo fechamento abaixo da média móvel. Essa foi a primeira vez que ficou uma barra praticamente inteira abaixo da média móvel. Geralmente, quando é uma tendência, eu espero que a primeira barra que feche, que fique inteira abaixo da média móvel, o primeiro fechamento, seja comprado e faça uma nova máxima. Mas, de novo, a minha premissa aqui não é de tendência, é uma premissa de lateralidade. Eu posso estar completamente enganado. E aí, nesse caso, eu vou sofrer a consequência da minha má análise sendo estopado. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras já de correção. Depois de um clímax, nos 5 minutos, geralmente vem 10 barras. Vamos ver se isso foi um clímax em outro tempo gráfico. Acredito que tenha sido também no 15. E nesse caso seriam 10 barras de 15 minutos. E eu acredito que no o horário também. O horário que eu digo, o gráfico de 1 hora também. Clímax, provavelmente. Ainda falta meia hora para fechar, mas provavelmente espero aí uma correção. Talvez de 10 horas, né? De 10 barras dos 60 minutos. Isso é o que eu espero, não quer dizer que vai acontecer, é só para eu ter algum tipo de balizamento. Então eu estou esperando um número grande de barras corrigindo. Essa correção ela pode ser lateral ou ela pode ser, como eu tinha apostado inicialmente, um V, né? Mas vamos vendo barra a barra como é que está indo. Em condições normais, numa tendência forte, acima da 78 eu já veria um rally ou uma barra fechando na máxima. Não parece que é o caso por enquanto. Pelo contrário, a gente está vendo 1, 2 pernas já de correção e talvez essa segunda perna seja um micro canal. 2 barras de baixa fechando na mínima. 3 se você contar o corpo da 78, que aí não fechou na mínima, mas é um corpinho de baixa. Fechamentos em tendência de baixa, máximas em tendência de baixa. A primeira tentativa acima costuma falhar. Por enquanto está falhando mesmo. Numa tendência forte de alta não é isso que acontece. Numa tendência forte de alta vai acima e fica acima e fecha. 79 fecharia com uma forte barra de alta, né, com um gap acima da 78, né, um bom corpo, fechando na máxima. Então, por enquanto, sigo tranquilo, vamos observando. Fechou aqui uma barra, uma correção, já são 1, 2, 3, 5 barras, né? 4 ou 5 barras corrigindo, voltou para o meu preço, inclusive. Algumas coisas que não estão muito boas aí. Primeiro, mínimas mais altas, não era isso que eu esperava, né? Eu esperava que fosse algo mais contínuo para baixo. Mas ainda ok, ainda dá para pensar numa reversão. Vamos ver como é que vai mais 1 ou 2 barras aí. Não gostei da 82 fechando na máxima, com um corpo grande, mas as barras ainda estão meio pequenas. Então isso aqui pode sim ser uma retomada, mas eu acho que eu preciso esperar para ver se tem continuidade, por exemplo, essa barra 82, antes de pensar o que fazer. Até lá, se essa aqui, por exemplo, falhar, deixar uma sombra e voltar a cair, tá tudo certo. Bom, aqui estava tendo essas máximas e mínimas mais altas, fez uma nova máxima, né, uma máxima mais alta nessa barra atual, no 84, mas é a primeira vez que vem abaixo de uma mínima anterior, nisso que eu estou acreditando que é uma correção. Idealmente ela fecha bem abaixo da mínima do 83, com gap, uma barra com um corpo grande, de preferência fechando na mínima e de preferência seguida de outras barras de baixa. Eu tracei aqui essa linha vermelha abaixo da 78, caso venha, para eu lembrar que é um ponto que eu quero observar o que acontece se vier aí. Faltam ainda 8 segundos, mas parece que está fechando com uma barra de baixa e está
ajudando a diminuir a chance de formar algo com essa cara aqui, ó. Idealmente eu vou ter mais uma barra de baixa e outras, né? Vou começar a ter sinais de tendência. Vamos ver o que acontece. Parece que vem abaixo da 78. E aí, nesse caso, seriam máxima, máxima mais baixa, mínima. E aí essa barra faria uma mínima mais baixa. Oficialmente seria uma tendência. Mas pode ser simplesmente uma correção da alta maior. Mas por enquanto, parece ok. Ainda faltam 4 minutos, tem bastante tempo para essa barra aí. Eu baixei o stop para o 0 a 0 porque ela formou a chamada bandeira, uma possível bandeira de alta em forma de fundo duplo, que eu falava no começo desse trade, portanto um risco considerável. Aqui eu acho interessante o seguinte, 2 dojis em sequência, a média móvel flat, barra de baixas, depois um doji, o outro doji, depois desse doji que tinha uma barra de alta fechando na máxima, não teve continuidade, foi doji, então está realmente parecendo que tem chance de ser algo com essa cara aqui, né, com um TTR, que aconteceu mais cedo hoje. Isso não é bom para quem está usando um stop curto e para quem não está vendido bem alto. Eu estou vendido mais ou menos no meio da perna, né? Então, se formar um TTR, muito provavelmente vai pegar meu stop. Eu vou ficar no 0 a 0 dessa operação. E aí vem o dilema o tempo inteiro. Coloco no bolso ou não? Mais uma vez veio 300 pontos, né, a favor. E eu tenho de decidir o tempo inteiro se eu caio fora ou se eu sigo. Bom, ficou a um tique do meu stop. E agora, muito claro, um TTR. Eu vou subir um pouquinho o stop aqui só para a gente conversar enquanto isso. Lembrando que nunca se deve aumentar stop, mas nesse caso aqui, a minha premissa inicial segue válida e o stop dentro do que eu tinha planejado inicialmente. A partir do momento que a 88 deixou para mim com mais cara de que isso aqui era um TTR, eu não queria comprar alto no TTR. Eu estou vendido alto nesse TTR, que pode ser uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, né? 88 ter sido o topo duplo. E aí, aquele meu cenário de leitura estaria ok. Se isso acontecer, pelo visto enquanto eu estou falando aqui está andando, eu espero que pelo menos nesse movimento projetado aqui, 100% do tamanho do TTR, eu espero que chegue pelo menos aqui, e aí eu avalio. O que eu gostaria de ver aqui? Essa barra sendo uma barra de baixa é a primeira coisa, eu gostaria de ver um gap, ela fechando bem abaixo da 89, seria outra. Ver um gap, ela fechando abaixo dessa linha vermelha, seria ótimo também. Ou pelo menos abaixo da 85. Quanto mais abaixo, maior o gap, maior o corpo, mais isso vai me dar tranquilidade. E se falhar aí, for uma barra de reversão, eu posso trazer de novo o stop para o 0 a 0, dependendo da cara que ela tiver. Se ela for muito ameaçadora. Outra coisa que eu posso é apostar que vai falhar e cair fora, embolsar algum lucro. Eu vou, faltando 30 segundos, se mantiver dessa cara, disso aí para baixo, eu provavelmente vou seguir no trade normalmente. TTR, 80% das tentativas de romper falham, né? Então vocês viram como ele vai forçando a barra, parece que vai ser uma tremenda barra de baixa. Para falhar, de repente, deixar uma sombra. Isso é muito comum em TTR. Pelo menos um corpo de baixa, pelo menos fechou com algum gap, algum espaço em relação a 89. 3 barras fazendo mínimas mais baixas, fechamentos mais baixos, mesmo que 2 delas tenham sido um doji e uma delas tenha tido sombra embaixo. São 3 barras em sequência, com máximas, mínimas e fechamentos mais baixos. Então, eu acho que eu vou deixar mais um pouco. Para quem não está muito confiante, ou num dia que você não está apostando muito, eu estou visualizando esse trade desde manhã. Então, por isso é que eu estou me sentindo mais seguro. E eu acho que eu também, eu vou trazer de novo para baixo o stop, porque o racional de quando eu subi era de que eu achava que ia testar de novo a mínima.
E após testar a mínima é que eu quero ver o que acontece. E o que eu estou vendo até agora é uma falha de rompimento. Então, nesse momento, se for no meu preço, eu quero cair fora novamente. A essa altura eu não estou... Micro fundo duplo, a 91 com a 93. Aqui a 93 é uma barra ruim para comprar acima dela, porque foi uma barra de baixa, mas ainda assim um micro fundo duplo. Vou trazer o stop agora para logo acima da 92. Bom, fechou. Teve urgência em compra na 95, né? Foi o tempo de eu apertar o botão do microfone aqui. Mas fechou com continuidade, então isso é uma coisa boa. Eu acho que eu vou baixar ainda mais o stop para cima da barra 93. Se for lá, realmente inviabiliza tudo que eu estou pensando. Para que seja um rompimento bem sucedido dessa wedge e que venha buscar o tal movimento projetado, vamos ver, aliás, o tamanho dele. Diferentes maneiras de medir isso, eu vou medir assim, da máxima dela até o ponto de rompimento aqui. Então, o movimento projetado seria aqui, muito próximo da onde eu queria que fosse. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, para que de fato isso seja um rompimento, é bom que se mantenha aí embaixo, mesmo que seja um dojis, que ele fique dojis em tendência aqui para baixo, algo assim. Tem esse magneto, que é a máxima de ontem, então provavelmente até aqui deve vir, apesar dessa ameaça toda aqui. Uma vez que venha testar esse ponto de rompimento, aí eu quero ver o que acontece. Bom, fechou com uma sombrinha em cima ainda, é uma reversão de 2 barras. Então, eu até poderia baixar para cima da 94, que é onde deflagra essa reversão, né? Eu vou baixar para um pouco acima disso, que ainda aí já me garante algum tipo de ganho. Bom, fez o objetivo mínimo que eu esperava, que era tocar essa linha azul. Para mim, uma boa chance de penetrar ela, mas o mínimo que eu achava era que pelo menos tocasse, né? Que preenchesse o gap que tinha ficado aberto a partir da 60. Bom, fechou para dentro e uma barra na mínima. Não foi uma barra das mais fortes, mas eu acho que já dá para a gente dizer que a wedge provavelmente foi rompida. É bom que tenha continuidade, que não reverta com tudo. Então, eu já baixo o stop de novo. Dessa vez, para logo acima aqui da 96. Isso me garantiria 500 pontos de ganho. Bom, aqui, tentativa de penetração foi não foi das melhores, né? E 1, 2, 3 puxadas, então isso não foi uma boa notícia. Talvez eu coloque esses 800 pontos no bolso. Vamos ver. Esperar mais uma barra. Por enquanto é isso, né? Estou garantindo 500 pontos. Só para constar, isso também é uma wedge parabólica, tá? 1, 2, 3 puxadas. Acelerando bem aqui. Ou seja, não é bom que fique falhando aqui, mas pelo menos está falhando para dentro do ponto que eu esperava que fosse penetrado. A tentativa de retomar para cima depois da wedge parabólica. A 97, bem ou mal, é uma barra de sinal, mas contra uma perna muito forte, falhou e deixou sombra. Então isso tudo vai me deixando ainda confortável em ficar na tendência. Eu acho que eu posso baixar mais 100 pontinhos, arredondar para 100 esse stop. Para 100 não, né? Para 600 esse stop. Se o mercado reverter e for com tudo para cima, eu ainda saio com 600 pontos, ainda me parece razoável. Se ele acelerar para baixo, eu tenho mais para ganhar. Posso inclusive ampliar esse alvo. Mas por enquanto, me parece que esse aí está bem adequado. Eu acho que a máxima da 36, que era a máxima do dia até então, é um bom magneto para pensar. Bom, uma das coisas que eu vou olhar, faltando 1 minuto e 20, já que o meu stop está tão curto, é se a 98 vai atuar como uma bandeira final. Eu estou vendo vários sinais de que essa perna de queda pode estar acabando. Então, tem várias coisas que eu posso traçar aqui, wedges, linhas de canal e tal. E 1, 2, 3, 4 puxadas. Região de suporte, né? Acho que não chegou ainda em 50% da perna, mas eu não gostaria de ver uma falha abaixo da 98, de modo que ficasse uma sombra e que a 99 fosse uma barra de reversão, que aí vai ser um micro
fundo duplo em relação a 97, intercalado pela 98, 97 H1, 99 seria H2, ou seja, microfundo duplo. 99, né, seria H2. Bom, faltando 5 segundos, barra de alta eu não gosto, como microfundo duplo também. Então baixei aqui para 700 pontos de stop. Microfundo duplo, se for acima tudo bem. Pegou o stop acima da 102 e aí cai fora com 700 pontos de ganho. Não era o que eu queria, mas a essa hora do dia, 5h30 da tarde, acho que está de bom tamanho. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aí a ideia do que eu quis fazer, as premissas, como que eu gerenciei um swing. Foi um trade de quase 2 horas de gravação. A ideia era gravar para os meus alunos, né? Porque de manhã a gente tinha falado, quando estava ainda por aqui, se vier mais ou menos nesse nível, eu quero buscar vendas. Então era mais para isso, mas eu acho que talvez tenha ficado legal para o YouTube. Vamos ver, tá bom? Valeu!